Olá, olá, bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente está fazendo por esse livro, do Café com Deus Pai, do Júnior Rochiropa. Vamos lá, vamos começar? Eu arrumei uma rouquidão, gente, do nada. É assim mesmo. Vamos lá? Hoje nós vamos para o dia 1º de fevereiro, mas eu queria ler, ele todos os meses que abre, ele coloca qual é a palavra que guia o mês. E é muito legal, porque o mês de fevereiro é guiado pela sabedoria. E aí a palavra tá assim, ó. A sabedoria abre portas que a riqueza jamais abrirá. É muito forte. Vamos lá? A palavra-chave de hoje é sonhe. E o texto está lá em Mateus 17. Só ajeitar aqui para a gente ler o texto. Vamos para Mateus 17. Mateus 17. A transfiguração de Jesus. Eu tô rouca, gente. Bem rouca. Bem rouca mesmo. Acordei assim. Não me perguntem por quê. Acho que é o tanto de que eu tô correndo esses dias. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Começou domingo. Mas vai dar certo. A voz tá muito, muito rouca, né? Mas vambora. A transfiguração de Jesus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas para o Senhor, uma para Moisés, outra para o Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa envolveu, e eis que, vindo essa nuvem, uma voz dizia: Esse é meu filho amado, em quem eu me agrado, escutem o que ele diz. E ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados por um grande medo. Jesus aproximou e tocou neles, dizendo: Levanta-se, não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. A vinda de Elias. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: Não conte a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Vocês verem, né? Jesus deixou tão claro. Jesus deixou tão claro isso, meu Deus. Ele deixou claro que ele ia morrer e ressuscitar em 3 dias. Não conte a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: Por que então os escribas estão dizendo... Escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro. Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhe digo que Elias veio, não o reconheceram, pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista, a cura de um menino. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou e disse: Senhor, tenha compaixão do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois às vezes ele cai em fogo, outras vezes cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los?
tragam o menino aqui. E Jesus repreendeu o demônio. E este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, se aproximando de Jesus, perguntaram em particular: por qual motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé de vocês. Pois, em verdade lhes digo que se tiverem fé como o grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de jejum e oração. De novo, Jesus prediz sua morte e ressurreição. Quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus lhe disse: Filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Jesus paga imposto. Quando Jesus e os discípulos chegaram em Cafarnaum, os que cobravam impostos das 2 dracmas se dirigiam a Pedro e perguntaram: Mestre, por que você não paga 2 dracmas? Pedro respondeu: Claro que paga. Quando Pedro estava entrando na casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo os filhos estão isentos. Mas, para que não o escandalizemos, vá ao mar, jogue um anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Vamos lá? A frase que eu li para vocês, que comanda o mês de fevereiro desse devocional, é: a sabedoria abre portas que a riqueza jamais abrirá. É muito forte. E o título de hoje é: não ande sozinho. Com Deus, os sonhos se tornam realidade. Glória a Deus, gente, isso é muito forte. Isso é muito apropriado para hoje, meu Deus. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Salmo 37, 4. Como você tem reagido diante das dificuldades que a vida tem causado? Com incredulidade, medo, falta de esperança? Talvez você tenha parado de sonhar por achar que os seus sonhos foram esmagados pelas circunstâncias contrárias. Entenda que os sonhos são necessários para quem está vivo. Se você parou de sonhar, isso é muito grave, pois pode representar que a sua vida está num trajeto de melancolia e dor. Os sonhos são combustíveis da alma, a mola propulsora da vida, que nos lança muito mais longe de onde nossos pés podem nos levar e nos faz saltar sobre os muros da dificuldade que nos impede de ver tudo o que tem de bom logo à nossa frente. Sonhar é pensar na possibilidade de um futuro melhor, apesar do hoje. Ninguém sonha com algo ruim para si. Isso está na contramão da natureza humana. Os sonhos são a crença na possibilidade de melhora. Envolvem acreditar nos seus projetos por trás da vida, que a vida está desenhando, que tudo pode dar certo. Davi, ao escrever, revela muito mais impactante para nós. Ele nos colocou na sua dependência e esperança em Deus. E isso só foi possível porque Davi estava edificando uma base sólida que é o Senhor. Muitas vezes nós até sonhamos, mas se não tivermos Deus, nos tornamos vulneráveis em nossa estrutura. E tudo acaba perdendo no percurso. Por isso, não ande sozinho, não sonhe sozinho, não projete sozinho, pois muitos assim fizeram, fracassaram. Busque se edificar em Deus, aproxime e compartilhe com o Pai todos os seus sonhos, projetos, pois Ele tem uma direção certa para a sua vida. Não ande sozinho. Com Deus, os nossos sonhos se tornam realidade. Olha que coisa forte. Eu tinha muitas expectativas ano passado e eu tinha 4 direções, 4 grandes sonhos. E eu cheguei no nível de conseguir, humanamente falando, realizar 2 dos 4 sonhos. E quando eu fui perguntar a Deus, Deus me disse: não,
você não vai realizar nenhum. Porque você pode, humanamente falando, realizar esses dois. Mas eu quero saber onde você é capaz de esperar na minha graça, mesmo podendo fazer. E eu não perguntei isso para Deus uma vez, eu perguntei isso para Deus diversas vezes. Eu falei, Senhor, mas o Senhor já me deu tudo o que eu precisava para realizar 2 dos 4 sonhos. E Ele me disse, você pode fazer com a força do seu braço e você vai ser limitado. Por quê? Eu falo que era 2, mas um anularia o outro. E eu não queria abrir mão dos 4 sonhos, obviamente. E eu ainda os tenho. Na verdade, eu tinha 5 decisões para tomar. A primeira decisão era, eu vou falar só de uma, passar uma temporada nos Estados Unidos. E eu tinha como, assim, me esforçando, dividindo de trocentas vezes no cartão, né, pagando as passagens, né, gerenciando aqui e acolá. Mas com o meu esforço humano, eu poderia passar uns 10 dias lá, só, e olhe lá. E aí Deus me disse, você pode colocar o pé, mas eu não vou pôr o chão. Você vai ter que colocar o chão humanamente falando. Eu voltei e eu falei, Senhor, então eu vou tomar a 5ª decisão. Qual que era a 5ª decisão? Esperar. Se você tomar a decisão de ir sozinha, você vai só, você vai realizar seu sonho, você vai passear, vai ser divertido, mas você não vai viver um milagre. Eu quero saber, Poliana, o quanto você se importa em viver um milagre. Eu falei, me importo muito. Ele me disse, então tome a 5ª decisão, que é a espera. A outra decisão era comprar um carro. Se você for com a força do seu braço, você vai gastar o dinheiro dos Estados Unidos e você não vai comprar o seu carro. Você não vai comprar. Então eu decidi reinvestir o dinheiro, deixei ele preso, né? O pouco recurso que eu tinha, porque aí eu teria que eu conseguiria dar uma entrada, entende? Então nada seria nessa completude. E o que Deus me disse? Espera. Eu vou te colocar no voo certo na hora exata. No voo certo na hora exata. Eu quero dizer uma coisa. Diante dos seus sonhos, a mesma palavra que Deus me deu ano passado, eu vou entregar ela para você. Se você realmente quer ouvir a Deus, você vai esperar pelo voo certo na hora exata. O voo certo na hora exata. E Deus já tinha me falado que o primeiro desses 4 sonhos seria ir para os Estados Unidos. Ele já tinha me falado isso. E eu fiquei atenta, pronta e preparada. Ele falou, eu não vou abrir uma porta, eu vou escancarar uma porta, mas você precisa aprender a se deleitar em mim. E ele me deu esse texto de hoje, e eu fiquei em choque quando eu abri o livro, O Café com Meus Pais, e li o texto básico, porque aqui em cima, vou mostrar aqui para vocês, tem um textinho pequenininho. Desculpa. E está escrito assim. Salmo 37:4. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. Então, ano passado, quando eu fui ter com Deus, Ele disse, existe um voo certo e a hora exata para eu te abençoar. E eu falei, meu Deus, por que Deus? Tem que esperar tanto. Eu fui a Deus umas 5 vezes, sem brincadeira, assim, seriamente falando. E todos Deus me falou, você vai no voo certo, na hora exata. Eu lembro que quando virou o ano, eu falei, Deus, eu vou. Ele me disse, existe o voo certo e a hora exata. Sabe o que Deus vai preparar na tua vida, querido? O voo certo na hora exata. Passou todos os meses, na verdade 2, 3 vezes por mês,
eu ia em Deus, eu conversava com Deus. E Deus me disse, existe o voo certo e a hora exata. Existe a sua temporada e a minha temporada. Poliana, espera. Poliana, espera. Beleza. Quando foi no sábado passado, sem ser esse que passou o outro, uma amiga minha que mora lá, a Marjorie, ela escreveu uma mensagem para mim. Era um sábado, eu estava bem cansada, porque eu tinha dormido pouco no dia anterior. E eu me lembro, olha como aconteceu. Eu me lembro que de manhã eu fui para a igreja, para uma reunião que tinha, almocei com a Adri, com outra amiga, e eu estava muito cansada. E eu não durmo durante o dia. Eu simplesmente dormi. Eu dormi depois do almoço. Olha que deleita-te no Senhor. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Quando eu acordei, era uma mensagem dela me dizendo, Polly, o meu marido, o Jeff, ele me disse que era para trazer uma amiga para passar 30 dias comigo. Você quer vir? Nós vamos pagar tudo. Não, é impactante. Pode comprar a passagem, que nós vamos fazer um Pix para sua conta. Naquela semana, na semana passada, acho que foi terça, quarta, enfim, eu sei que eu comprei a passagem de ida, de volta, e eles fizeram o Pix, mas eu não comprei para 10 dias, eu comprei para 30 dias, 27 na verdade. E hoje é o último dia que eu faço devocional do meu escritório. A gente só volta para esse cenário mês que vem. O próximo cenário sou eu nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque é alguém que está no voo certo, na hora exata. O meu voo sai de Brasília, hoje, na verdade, seria amanhã, mas assim, que eu vou viver o dia de hoje, eu vou ficar com isso na cabeça, 2 da manhã. E quando eu fui comprar o voo de 2 da manhã, eu falei, poxa Deus, voo na madrugada, 2 da manhã. Ele me disse, olha, esse é o voo certo, na hora exata. Acabou. Esse é o voo certo, na hora exata. Deus vai te fazer tomar voos enormes. E esses voos vão ser o voo certo, na hora exata. Mas você vai precisar de esperar no Senhor. Você consegue esperar mesmo podendo agir? Você consegue pausar? Porque presta atenção, gente, humanamente falando, eu poderia comprar a passagem, eu poderia dividir no cartão. O valor que eu paguei de uma semana para outra, eu acho que eu conseguiria, sei lá, R$2.000 de desconto se eu comprasse 6 meses antes. Se eu tivesse um exemplo, há 6 meses atrás, que foi quando veio a promessa à tona, quando eu tirei meu visto e meu passaporte, foram 30 dias, do dia que eu dei entrada no passaporte para o dia que eu peguei meu visto, literalmente 30 dias. E depois que eu peguei meu visto na minha mão, eu falei, Deus, mas por que o Senhor me fez tirar esse visto tão rápido? Se não era para eu viajar tão rápido. Mas o de repente de Deus, ele chegou na minha vida. E se a gente for parar para pensar, ele chegou literalmente 6 meses depois. E foi muito rápido. Quando o de repente de Deus chegou, eu já estava pronta. Eu já estava alinhada. Eu já estava ok. Deus, ele tinha o voo certo na hora exata. Quando as pessoas me perguntaram, você vai levar quanto? Quantos dólares você vai levar? O quanto você vai gastar? Eu falei, eu não vou me preocupar com isso, porque eu conheço um Deus, que ele, o mesmo Deus que está me fazendo entrar naquele voo, é o mesmo Deus que vai suprir todas as coisas. Eu não tenho que me preocupar com o que comer, com o que vestir, porque eu conheço um Deus que se preocupa com cada detalhe. Poliana, você vai para lá para fazer o quê? Companhia para minha amiga. Mas se Deus tiver algo a mais reservado para mim, eu vou viver, porque eu vou viver dentro dos meus sonhos. Simples assim. Deus, ele sabia, porque
eu deveria ficar esperando o voo certo na hora exata. E não era um dia, 2 dias, foram 6 meses podendo ir, mas não indo. É exatamente isso, o Kairos de Deus, o tempo perfeito de Deus. É mesmo você podendo agir, você esperar pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí a gente vem de encontro com a frase que inicia o mês. Apesar de estarmos em abril, nós estamos fazendo o devocional de fevereiro. E ele diz assim: a sabedoria abre portas que a riqueza jamais abrirá. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fui sábia. Eu esperei o voo certo e a hora exata. E é nesse voo, nessa hora, que o milagre está acontecendo na minha vida. Que você, mesmo podendo agir, espere a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que você não age? Porque Deus disse: espera. E agora, quando o milagre chegou, todos vocês vão poder contemplar aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Porque mesmo podendo agir, eu fui consultar a Deus e Ele disse: espera. E eu esperei com paciência no Senhor. E Ele satisfez os desejos do meu coração. Deus vai te ressuscitar sonhos. Esses dias eu estava me lembrando de quando eu era uma criança, uma adolescente, fazendo inglês. Eu tinha que andar 5 quilômetros para ir para a escola de inglês. Não foi um dia, foram 6 anos. E eu me lembro que eu me via lá e hoje eu estou indo lá. Deus vai te ressuscitar sonhos que você nem lembrava que você tinha. E Ele vai te colocar em terra longínqua. E Ele vai te colocar num tempo apropriado. Você vai viver o Kairos de Deus. Mas para que tudo isso aconteça, você vai precisar esperar com paciência no Senhor. Eu quero saber aqui nessa manhã, quem está disposto a esperar com paciência no Senhor? Eu quero saber aqui nessa manhã, quem está disposto a esperar aquilo que Deus tem para a tua vida? Porque quando a porta de Deus se abrir, ninguém vai poder fechar. Quando a porta abrir, ninguém vai poder fechar. Existem sinais de que é de Deus. Ai, quando eu vou saber que é de Deus? Gente, como eu não vou saber que é de Deus isso aqui que eu estou vivendo? O problema é que eu e você, pela tal da precipitação, nós temos aberto portas que não são minhas, não são nossas, ou não são nossas naquela hora. A porta de ir para os Estados Unidos era minha, só não era naquela hora. E eu tive que esperar e ter um discernimento até que o coração do marido dela e dela se inclinasse para eles me enviarem e eles me receberem lá por 30 dias. Sabe por quê? Porque Deus não é Deus de obras incompletas. Deus, Ele tem a completude do céu para a sua vida. Você vai passar temporadas santas, mas antes você vai precisar de esperar com paciência no Senhor. Eu coloquei um chá aqui, o chá até agora não esfriou. Dá para tomar meu chazinho de gengibre com espinhaça. Você precisa aprender a ter paciência no Senhor, mesmo podendo ir. Escolha esperar. Feche seus olhos e vamos orar. Tomar um chazinho para dar esquentada na garganta, né? Deus vai derramar graça, poder, favor, misericórdia e sabedoria sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre os seus bens, sobre os seus, sobre tudo que concerne você. Em nome de Jesus, feche os seus olhos
e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo tempo perfeito. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, justo, fiel, digno, honesto. Nós te agradecemos porque nós servimos a um Deus de verdade e não de mentira. Eu quero te pedir, envia o voo certo na hora exata para todo mundo. Senhor, que nós possamos viver o teu caráter e que a manifestação do favor de Deus seja clara nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Um beijo. Deus abençoe. E até depois de amanhã. Porque amanhã eu vou estar entre o Panamá e os Estados Unidos, vivendo dentro dos meus sonhos. Amanhã nós vamos ter que dar um breakzinho, porque amanhã os sonhos de menina serão realidade. Essa hora, 6h13, eu vou estar faltando mais ou menos meia hora para pousar no Panamá. Sabe por quê? Porque o Senhor me colocou no voo certo, na hora exata. E depois de amanhã, eu vejo vocês ao vivo. Eu vou organizar, mas provavelmente vocês me verão um pouquinho mais tarde. Porque eu também não posso acordar muito cedo, que eu vou estar na rotina da casa deles. Eu vou acordar esse mesmo horário. Mas para vocês, provavelmente, vai ser 6h45. Combinado? Combinado, meu time? E aí, vocês, os próximos dias, vocês vão assistir o devocional um pouquinho mais tarde. Porque não dá para mim ficar levantando 4h45 na casa dos outros, concorda? E eu preciso ajustar. Eu vou ver como é lá, eu aviso para vocês nos stories e a gente vai desfrutar junto de um tempo, um favor, uma graça e a sabedoria de Deus. Amém? Inclusive, eu acho que eu estou rouca de tanto que eu corri esses dias para organizar as coisas da viagem. A gente foi uma semana. Foi literalmente uma semana. Do dia que eu recebi o sim, pro dia que eu vou, do dia que eu comprei, não, pronto, foi uma semana do dia que eu comprei essas passagens. Vocês têm noção que vocês organizar uma viagem toda internacional, precisa passar 30 dias fora em uma semana? Pensa, então tá, eu aviso para vocês e a gente se vê em breve, amém? Orem por mim, orem, para que o favor e a graça de Deus me acompanhem, amém? Um beijo. Deus abençoe e até depois de amanhã, se Deus quiser.